projeto ANA, ele é um dos projetos da SAF. SAF é uma sociedade da Primeira Igreja Presbiteriana, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. E ele tem vários projetos. Um deles é o projeto ANA Mãe Intercessoras. Nós enfrentamos uma crise de pandemia. E nessa crise de pandemia, a igreja encerrou os trabalhos devido ao governo, né? Na época, não podia funcionar nem igrejas, nem os comércios, nos seus supermercados. Então, os hospitais também estavam abertos, mas a igreja não. Então, os trabalhos começaram a ser virtuais. Mas as sociedades não estavam funcionando. Mas aí eu fiquei assim, como que a gente ia ficar parado? Aí resolvemos fazer trabalhos virtuais também com a sociedade. E uma delas foi esse projeto de mães intercessoras, que é o projeto ANA, que nós fazíamos presencial. Aí surgiu o grupo do WhatsApp no dia 8 de abril de 2020. Amanhã completa 5 anos. Então agora quando a gente vê, a Fabiana deve dizer, Doninha, sabe, nós já vamos completar 5 anos. Meu coração hesitou assim, de alegria, porque olha, um grupo que está durando 5 anos de mães orando pelos filhos, que é essa a finalidade do projeto. Então, as mães estão firmes ali. Aí, quando eu lembro, aquele versículo fala assim, como é bom e agradável vivermos unidas os irmãos. Como é bom. Toda segunda-feira, às 17 horas, a gente inicia esse projeto ANA, que é de mães intercessoras. São mães suplicando pelos seus filhos. Que, na verdade, o que acontece nesse projeto? As mães pedem oração pelos seus filhos e nós passamos a orar para aquele filho. Muitos dessas mães a gente nem conhece. Porque umas são amigas da Fabiana, outras são minhas amigas, outras é amiga de uma amiga que pede para poder ser cadastrada no projeto. Então, assim, mas é com muita alegria, a gente sente assim, a presença dessas mães como se a gente estivesse próximas. E isso, assim, emociona, a gente sente bem, sente aquela união, porque aí eu considero esse grupo assim como uma família de oração. É isso que é o nosso grupo. É com muita gratidão a Deus que hoje nós estamos aqui celebrando 5 anos deste grupo, Projeto ANA, Mães Intercessoras. E eu gosto muito de um versículo que se encontra em Isaías 55, que diz assim, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então não é nada sobre nós, e sim tudo sobre Deus. Este grupo, este movimento, ele nasceu primeiramente no coração de Deus. E aprove ao Senhor nos designar para cumprirmos essa tarefa do ID aqui, conjuntamente com essas mulheres. Eu costumo dizer que a gente traça um caminho e Deus traça vários rumos. Porque até então este grupo ele seria algo mais privado para as mulheres da SAF, da Primeira Igreja, como a extensão do projeto ANA. E com o advento da pandemia, nós sentimos a necessidade de nos reinventarmos. E foi assim que surgiu o grupo de WhatsApp. Para que a reunião não parasse de acontecer, nós começamos um grupo online de mulheres. E posteriormente a estas reuniões, as orações, as reflexões começaram a ser retransmitidas, compartilhadas a outras mulheres. Eu me lembro que bem no início eu recebi uma mensagem de uma senhora lá do Rio de Janeiro, que havia recebido a minha oração e tinha se sentido muito tocada e perguntou se poderia participar deste grupo. E assim tudo começou em relação a outros estados do país, em relação a outros países, de um grupo homogêneo, se assim eu posso dizer, ele se transformou até então em um grupo heterogêneo, onde hoje nós temos 5, 6 países
5 estados do Brasil, recebendo esta palavra, a palavra da cruz, né? As escrituras sagradas. E tem sido gratificante poder compartilhar as boas novas da salvação. Então são diferentes culturas, em diferentes ambientes, não são mais necessariamente só mulheres evangélicas, temos mulheres que não são evangélicas, e eu creio que isso é só o começo do que Deus quer fazer, do que Deus vai fazer. Então ao Senhor toda a honra e toda a glória. Essas mulheres do projeto de Mães Intercessoras, elas comunicam com a gente no nosso particular, porque esse grupo ele não pode haver comunicação a não ser das administradoras, porque nós temos muitas mulheres no grupo e elas pedem oração, e quando elas são agraciadas pelas bênçãos de Deus, ela nos responde no nosso particular, e a gente fica muito emocionada de ver aquele carinho, aquela atenção que ela tem com a gente. E a gente chora com essas mulheres quando elas choram, quando há perdas, e a gente fica feliz, se alegra quando elas se alegram. Porque assim, é impressionante, eu não sei como explicar, mas eu sinto como se fosse uma irmã minha, fosse parte da minha família. E a Fabiana também, ela sente a mesma coisa, e hoje nós temos até a Rosângela, que veio participar com a gente desse projeto, e ela está nos ajudando muito. Isso tem sido muito bom, porque a gente tem o momento presencial também, e ela está muito presente neste momento presencial. Participar do Projeto Ana, para mim, é um privilégio. E eu tenho crescido muito. E eu acho que para as mães também que participam, está sendo assim, um alento, um momento de calmaria, porque falar com Deus, né? A gente tirar aquele momento para orar, assim, realmente é sensacional, porque nós somos muito carnais, né? Então, esse momento que a gente tira para ser um pouquinho mais espiritual, então é um momento que todas param ali, e quando nós oramos, nós paramos de orar por nós mesmos. Então, a gente acaba sendo um pouquinho mais espiritual e lembrando da outra pessoa, das necessidades das outras irmãs. Então, neste momento, uma orando pelas outras é um crescimento para todas. Então, isso tem sido um grande benefício para cada um de nós. Quando nós chegamos na igreja em 2018, eu senti a necessidade de procurar um grupo de mães de oração, de mulheres que orassem. E a Doninha apresentou este grupo, este projeto Ana, na escola dominical da igreja. Então eu rapidamente tomei a decisão de que eu queria integrar este grupo. E assim tudo começou. E em dezembro de 2018, ela me pediu que eu assumisse, dezembro de 2019, ela me pediu que eu assumisse o projeto juntamente com ela, por conta da presidência da SAF. E aí nós começamos juntas este projeto. Mas com o advento da pandemia, precisamos também ir para o online, para o grupo online. Nós ficamos muito felizes com as respostas de oração. Como Deus tem agido nesse grupo. O Senhor atende a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Né? Nós temos esse versículo e a gente vê Deus atuando na vida dessas mães. Porque quando as mães oram e pedem a Deus, eu sinto aquelas súplicas que Deus está ouvindo a gente, que Deus está ali. Então, quando as mães oram, Deus age. Nós temos isso em nosso coração. Então, assim, a gente tem observado, tem a atitude das mulheres e as respostas delas para a gente, de quanto Deus agiu na vida de cada uma delas. Houve muitas curas. Nós tivemos curas. A filha da Sueli, a Larissa, teve câncer de mama. A Rosângela, que está agora com a gente aqui no projeto, ela também teve câncer de mama, Deus a curou e hoje já está trabalhando no projeto. A nora da dona Lucinha, ela também teve câncer de mama e foi curada.
Então, assim, a gente fica tão feliz com isso. Nós tivemos crianças com pneumonia de 3 aninhos. A criança se recuperou e a própria criancinha mandou mensagem para gente, agradecendo as orações. Você vê que coisa linda. Teve a Melzinha, na época ela era mais criança, nessa época, e ela tinha câncer também, e ela foi curada. Outro dia eu estava na casa da minha irmã, no aniversário dela, e a avó da Melzinha é amiga da minha irmã. E ela levou a Melzinha. Quando eu vi a Melzinha, estava uma adolescente, ela estava uma mocinha linda. Então eu falei assim, gente, aquela criança que nós oramos, como cresceu rápido, como estava ali linda, vendo a bênção de Deus. Foi na época da Covid que iniciou o grupo, tantas pessoas foram recuperadas de Covid. A gente tentou acalentar o coração também das mães, né, que perderam filhos, que perderam os maridos, que foi um momento muito difícil. Então, assim, são inúmeras bênçãos, inúmeras cirurgias que tiveram êxito. Então, assim, se a gente fosse citar, a gente ia ficar aqui um monte de tempo falando, mas o nosso coração se alegra, porque se a mãe ora, Deus age. Então, é isso que nós temos que continuar fazendo. Eu gostaria de externar a nossa gratidão às colaboradoras Jeane Gerse, Denise Boechat, Juliane Salmen, Luciana Lara, Brunelli Cantarino e Érica Heller. Estas mulheres de Deus doaram seus dons e talentos através de uma reflexão, através de uma oração, e assim contribuíram para edificar este corpo de Cristo tão abençoado que tem sido este grupo. As minhas mães de oração, vamos falar assim, eu tenho mania de chamar as minhas sócias de minhas meninas, né? Então, quando eu faço o Projeto Ana, Mães Intercessoras, então eu tenho um carinho muito especial por essas mães intercessoras. E quero dizer que eu tenho muita alegria de nós estarmos aqui durante esse período todo, 5 anos, e é tão gratificante que toda segunda-feira, quando a gente posta, né, as mensagens, que é uma mensagem, um louvor, uma oração, e a gente vê as mães acessando naquele momento. Elas já estão aguardando às 17 horas. E eu tenho assim, um carinho muito especial por essas mães, porque eu vejo que elas têm o mesmo propósito de o quê? Orar pelos filhos. Nós temos que orar pelos nossos filhos, porque nós estamos vivendo num mundo difícil. Então, nós temos que pedir a Deus a proteção dos nossos filhos em saúde, né? Pelo trabalho, pelas companhias e principalmente para eles serem servos do Senhor, para eles obterem a vida eterna. Então, assim, eu quero deixar para vocês, meninas, aquele versículo. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você está enfrentando a tribulação? Entrega para o Senhor. É difícil? Ver o momento de Deus, porque nós temos que ver o momento do Senhor, porque o momento dele não é o nosso. E como é difícil a gente esperar, mas pedir a Deus essa calma, essa certeza que ele vai agir na nossa vida e essa esperança, porque ele é o nosso refúgio. Vamos crer sempre neles. E eu quero agradecer muito a presença de vocês nesse grupo e que vocês continuem juntas com nós, porque se nós estivermos unidas em oração, nós seremos vencedoras em Cristo Jesus. A comunhão com o Senhor nos faz enxergar a preciosidade que é ser filha de Deus. E se de fato você quer encontrar razão para a sua vida, a verdadeira felicidade que supre a alma e o coração, relacione-se com seu Pai de amor. Ele trará para você a felicidade e o preenchimento necessário para que você possa ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma serva fiel do Senhor Jesus. Deixo este convite em especial para você, mulher, que nos ouve neste momento e que se sente desvalida, que necessita de validação, que necessita de encorajamento, que está decepcionada com tudo e com todos e que precisa de algo a mais para seguir em frente. Vem estar conosco, estamos aqui para orar com você, para te ouvir e para semear em seu coração a palavra de Deus,
porque na palavra de Deus encontramos tudo que necessitamos para sermos felizes, bem-sucedidas e realizadas. Que Deus te abençoe, irmã querida. Um grande abraço.